Ó, e tem outros pontos aí também nos Estados Unidos para a gente refletir, Josias e Jamil, que é sobre a relação com os imigrantes, né? Nesse final de semana teve um episódio que até o Jamil já tinha chamado a atenção aqui também nas suas reportagens. O órgão que é responsável pela campanha de deportação em massa de imigrantes nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Nacional, publicou nesse final de semana uma imagem utilizando a inteligência artificial, mostrando jacarés com bonés do Serviço de Imigração do país. Essas imagens aí que a gente está vendo na tela. E é uma piada aí, não sei nem se a gente pode tratar como piada, né? Com os imigrantes que serão presos no novo centro de detenção e que está sendo construído ali na região da Flórida. Um pântano remoto com jacarés e cobras e temperaturas que ultrapassam os 35 graus no verão. O local já foi apelidado de Alcatraz dos Jacarés e a prisão está sendo construída pelo estado da Flórida, que é governado por um republicano. Essa imagem dos jacarés é um recado claro ali, né, Jamil? Como é que você vê essa situação e o tratamento dado a esses imigrantes? É de humilhação, né, Fabiola? Porque vamos só retomar a história, como a gente trouxe na reportagem passada. Por que essa prisão ela faz, vamos dizer assim, sentido dentro da estratégia americana? Os americanos precisam, o governo americano precisa expandir a capacidade, basicamente, as instalações para a detenção de imigrantes antes que eles sejam deportados. Hoje tem 41 mil leitos, vamos dizer assim, para os imigrantes que serão deportados, eles precisam chegar a 100 mil. Para você fazer isso de uma forma acelerada, claro, você não pode, ou não haverá tempo de construir prisões de segurança máxima, com tecnologia, etc. Então, uma das ideias brilhantes que alguém teve é construir, basicamente, usar uma pista de pouso abandonada no meio de um pântano, na Flórida, para construir uma prisão que seria mais barata porque não precisa tanto muro, porque o muro é o próprio jacaré, que está no pântano ali, ou num lugar absolutamente infestado por jacarés, e que, claro, como as próprias autoridades da Flórida disseram, ninguém sai. Ou seja, vai ser engolido se você decidir fugir. Ao mesmo tempo desumano, mas ela ganha um componente de humilhação quando a resposta não é: olha, vamos garantir os direitos de todos, vamos ser tratados de forma absolutamente dentro dos padrões de dignidade. Não. O que fizeram as autoridades americanas foi zombar disso, foi colocar essa postagem dos jacarés. Insisto, essa é a postagem oficial da conta oficial das autoridades americanas. É de embrulhar o estômago, porque nós já tivemos a história de Guantánamo, a história de El Salvador, agora uma prisão rodeada por jacarés. E aí, claro, eu insisto com essa história, porque é o que nós temos visto aqui. Isso não é contra qualquer um. Isso tem cor, isso tem idioma, isso tem uma história por trás de uma discriminação profunda numa sociedade que tem, obviamente, tem gente que apoia, né, uma atitude como essa. Só para reconstruir um pouco aqui, porque a gente às vezes pode achar que isso é uma coisa nova, que isso é uma característica nova desse país aqui nos Estados Unidos. Há muitas décadas, quando foram necessários mão de obra, né, para trabalhar na construção de cidades, etc., os mexicanos vieram para cá. E eles eram, naquela época, Fabíola, chamados de braceiros, por causa dos braços, braceiros. Eram os braços que estavam sendo importados para trabalhar na construção de obras públicas, de prédios, de estrada, etc., nos Estados Unidos. E depois, quando essa obra terminava, quando esse período terminou, eles eram expulsos e mandados de volta. Claro, nem todos foram, hoje tem uma população mexicana gigantesca. Mas para a gente entender que isso aqui não é novo nesse país, que quando você chama uma outra pessoa de braceiros, você está dizendo que aquilo ali é um utensílio, que aquilo ali é um instrumento para a construção de algo que vai servir a você, não aquele imigrante.
Então, tem um histórico por trás disso aí, não é de hoje. O que tem hoje, e como existir no Brasil com a extrema-direita, é autorização para você ser racista, para você ser discriminatório, para você usar o ódio como arma legítima. Aliás, algumas pessoas vão mandando mensagem aqui, Jamil, porque você falou, algumas pessoas apoiam isso, né? E as pessoas questionam aqui, um imigrante ilegal, ele pode ser considerado um criminoso, deve ser tratado dessa maneira? O Donald Trump, quando ele assume, e a campanha dele sempre colocou nesse ponto, né? O imigrante legal, como alguém que está cometendo um crime, vai ser tratado dessa maneira, expulso do país, tratado dessa maneira. Essa visão do imigrante legal, quem é esse cidadão? Ele é um criminoso, pode ser tratado dessa maneira? Olha, em primeiro lugar, no jargão dos direitos humanos, não existe um imigrante ilegal. Ninguém é ilegal. Você não nasce e é uma pessoa ilegal. Você pode estar de forma irregular naquele país. Você pode estar sem documentos. Agora, quando você coloca a tarja de ilegal numa pessoa, você obviamente quer dizer que ela é, por si só, uma criminosa, né? Ela está cometendo um crime. Ela está de forma irregular naquele país. É diferente. Não, mas então que use os meios. Vamos entender de onde cada um vem, né? É muito mais complicado do que dizer, então fique no seu país. Será que todo mundo ficaria no nosso país se a gente tivesse a situação que outros também têm? Então, muita cautela para julgar a outra pessoa. Mas então por que ela foi? Vai ter que perguntar para ela. Vai ter que entender a história da família dela para entender, ou da situação do país dela, ou das ameaças que ela sofria, para você entender. Ninguém quer sair de casa. Não existe isso. Eu tenho conversado ao longo de anos, principalmente com refugiados. Ninguém opta por sair de casa se a casa for um local seguro, né? Então, realmente, ver com cautela. Um outro ponto dessa história é a questão da promessa de campanha. A promessa de campanha foi de que isso seria, o alvo principal seriam os criminosos, aqueles que representam ameaças para a segurança dos bairros, das cidades, das famílias. Donald Trump conseguiu a façanha de convencer os próprios hispânicos, os próprios imigrantes, de que ele representava essa população. Eu me lembro, dos comícios que eu fui, tinha Maracas for Trump, maracas, né? O instrumento. Era um grupo de imigrantes que defendia Donald Trump. E aí o que tem acontecido é que esses imigrantes agora estão se sentindo traídos. Por quê? Não só eles, eventualmente, são ameaçados agora, mas conhecem pessoas, tem tio, tem primo, tem um familiar que trabalha numa loja, que a metade da loja já foi presa ou deportada. Ou seja, é uma situação, obviamente, muito mais complicada do que era colocado durante a campanha eleitoral. É uma situação que não acabou. O próprio governo brasileiro, Fabiola, acredita que isso vai ser intensificado, inclusive nos próximos meses, a deportação e as prisões. Que isso só não foi intensificado da maneira que estava sendo planejado, porque não havia capacidade, vamos dizer assim, de abrigar essas pessoas e nem os voos para isso ser realizado e nem o policiamento necessário para estar atuando em tantos lugares dos Estados Unidos. O que fez Donald Trump nos últimos meses, nas últimas semanas, inclusive? Construção de prisões. Fechou acordos com companhias aéreas low cost para fazer a deportação dessas pessoas e está fechando acordos com xerifes no país inteiro para que as polícias estaduais também sejam responsáveis por fazer as prisões de imigrantes. Então, a avaliação, pelo menos do governo brasileiro, é de que essa vai ser uma tendência que vai aumentar e não reduzir.